Por que você acha que eu consigo compartilhar algumas coisas das minhas experiências? O que eu compartilho aqui com vocês são coisas que eu vivi. Então, da mesma maneira que eu consegui vencer através da inteligência emocional, entendendo um pouco mais das minhas emoções, vocês também conseguem. E quem está nos escutando ou assistindo também consegue. A minha vida ela mudou quando eu me converti. Quando realmente eu conheci Jesus, que eu só ouvia falar. Dentro desse processo, vamos falar assim, dentro desse pacote, Cleito, a verdadeira mudança foi quando você conheceu Jesus, ok. Dentro disso veio uma série de coisas. A inteligência emocional foi uma delas. Isso faz quanto tempo? 5 anos. Caraca. Sim, 5 anos. Mas não quer dizer que com 5 anos virou a chave. 5, 6 anos. Estamos em 2021, foi em 2016 que eu me batizei. Começou em 2015. Isso é de 5, 6 anos para cá que virou a chave que eu precisava desenvolver, que eu precisava mudar. Que você identificou. Então, às vezes, você pode olhar para mim e falar assim, você está há mais de 20 anos fazendo isso. Não. Tinha meus traumas, tinha as minhas crenças, era orgulhoso, complexo de inferioridade. Vou te explicar de onde vem meu complexo de inferioridade. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, você nunca vai ser ninguém. Você é pobre. Ninguém nunca falou isso para mim. Só que olha só, eu morava numa casa que ela era uma espécie de um porão, vamos falar assim, porque ela ficava embaixo de outra casa, era meio escondida assim, e tinha muito mofo, tinha barata, tinha uma série de desafios que eu falo assim, realmente Deus protege, né? E aí, como ela era na avenida, então eu não fui um menino criado na rua, eu fui um menino criado dentro de casa sozinho. Eu tinha um amiguinho que morava 4 casas atrás, depois, e esse era o único amigo que eu tinha para brincar. Então, assim, eu desenvolvi rápido a introversão e eu brincava sozinho. Eu nunca tive problema de brincar sozinho. Eu pegava meus carrinhos assim e ficava brincando. E aí, onde vem o complexo de inferioridade? Quando eu tenho, exemplo, 2 carrinhos e ele tem 10. Eu tenho 3 bonequinhos e ele tinha 20, 30. Quando eu chegava Natal ou épocas festivas, aniversário, e eu ganhava um carrinho que eu achava da hora, quando eu chegava lá, ele tinha ganhado uma carreta. Sabe? Aquela coisa, você tá feliz com um carrinho e o cara ganha a cegonha. A cegonha vem 6 carrinhos igual o seu e você tava todo feliz. Uhum. Quando eu olho para a casa dele, era quase 5 vezes maior que a minha, 6. Então ali eu começo a entender que é assim que a vida funciona. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. As pessoas, você ouve assim, existe o rico e o pobre. Então, nesse caso, ele é o rico, eu sou o pobre. Aí eu desenvolvo meu complexo de inferioridade. E eu começo a trazer isso para minha vida e você começa a se vitimizar. Talvez não externamente, mas internamente. Por isso que eu falei a importância de você falar a verdade para você. Só que isso eu só vim descobrir depois. Por quê? Porque eu começo a chegar nos ambientes e achar sempre que eu sou o menor. Sempre vou me posicionar como pequeno. Sempre vou me posicionar como aquele que não tem sorte. Sempre vou me posicionar como o mais pobre, como o que menos tem recurso. Isso é diferente de humildade, né? Não tem nada a ver com humildade. Entendeu? É porque o meu complexo impedia que eu me posicionasse. Então, exemplo, vai fazer um sorteio aqui, ó. Nós temos 3 chocolates aqui, vamos sortear. Na minha cabeça, eu já sei que eu não vou ganhar. Porque na vida é assim, eu sou menor. Eu não tenho sorte. E você vai potencializando isso com o passar do tempo. Exemplo, vai tomando corpo, forma isso, vai potencializando. A gente mudamos, a gente foi morar 1 ano em Minas, em Uberlândia. Uberlândia é a terra do quê? Do Uber. Aí, o Thiago nos ensinou isso. Um grande aprendizado com o Thiago. Uberlândia é a terra do Uber. Eu morei 1 ano lá. Caraca, eu não sabia. Pois é. Quando a gente mudou para Uberlândia, foi a primeira vez que eu tive o meu quarto. Que era um sonho. Eu tenho o meu quarto. Tentando. Não, é verdade. Para mim era importante. Se você tem o seu quarto, você não sabe o quanto é importante você ter o seu espaço. E nessa casa que a gente morava, que era um porão, era assim. Eram os 2 guarda-roupas, um virado pro meu lado e um virado pro lado da minha irmã. Então o lado pra ela era o quarto dela e o do meu lado era o meu quarto. Só cabia minha cama, não tinha mais nada. Mas ali era o meu quartinho, tá bom. Nessa casa em Minas eu tive meu quarto. Quando a gente volta pra São Paulo, a gente foi morar em 3 cômodos nesse retorno. Cozinha, sala e um quarto. Neste um quarto ficava meus pais, a minha irmã e a pessoa que trabalhava com a gente. Nossa. E eu dormia na sala. Então, de maneira inconsciente, você começa, peraí, a minha irmã tem mais atenção, porque ela era, o temperamento dela era mais forte que o meu. Então, eu introvertido, eu não ia brigar por espaço, e ela sim. Então, assim, minha irmã tem mais atenção, minha irmã tem mais isso. Minha irmã fica lá no quarto, e eu fico na sala. Vai potencializando, porque a sua mente vai criando coisas. E passavam uns negócios, mas eu sou mais velho também? Sim, mas ok, mas eu já entendi que na vida eu sou o menor.
Eu sou excluído. Ele já tinha esse outro complexo também. Então isso não tinha problema pra mim, porque eu já aceitava. Então assim, a gente mudou pra uma outra casa. Meus pais compraram uma casa. 3 cômodos de novo. Onde que eu ficava? Na sala. Meu quarto era na sala. Gente, traz um chocolate pro Cleiton aí, vai. Olha aí. Traz Não, o meu pra ele, porque passou muita coisa já. Não, é importante porque assim, você vai achar que isso é bobeira, mas isso de maneira inconsciente vai entrando algumas mensagens na sua mente e você vai só potencializar, tá vendo? Realmente eu fui rejeitado. E aí você não briga por algumas coisas. Quando eu chego na adolescência, eu nunca dei trabalho para os meus pais. Mas assim, você percebe que tem algumas coisas que você já não aceita mais. Caramba, aí eu comecei a trabalhar. Entendeu? Então assim, você começa a ter suas coisas. Só que quando meu pai reformou essa casa que ele comprou, aí sim eu tive meu quarto. Isso só não virou um problema pra mim, porque eu tive, então eu usufruí dele. Só que eu teve um outro problema. Quando ele comprou, que ele reformou, o que ele fez? Ele reformou o quarto da minha irmã, arrumou do jeito que ela queria e falou, depois eu vou terminar o seu. Sabe como que o meu terminou? Tipo assim, trocava o sofá da sala, aí eu levava o sofá pro meu quarto. Comprava um rack novo, eu pegava o rack e levava pro meu quarto. Foi assim que eu montei meu quarto. Só que assim, o elo familiar para mim sempre foi muito forte. Então eu nunca olhei isso como assim, meu pai criou essa crença, isso. Eu desenvolvi uma necessidade de aceitação dele, mas não por coisas que ele fez, por causa da minha mente, de coisas que eu construí. Eu estou compartilhando isso porque se você trouxer para a sua vida, olha só, eu contando a minha história, eu identifiquei vários gatilhos, vários complexos, várias crenças, vários traumas. E aí, quando eu descobri inteligência emocional, que eu percebi que eu tinha uma necessidade de aceitação do meu pai. Como assim, Cleiton? Tudo que eu fazia eu tinha que falar com meu pai. Então se você chegasse aqui e falasse assim, Cleiton, parabéns pelo Mentorcast. Não, caramba, peraí. Meu pai não está aqui, meu pai precisa ouvir isso. É isso, de maneira inconsciente. Eu sempre estava buscando, de alguma maneira, levar para ele. Exemplo, eu trabalhei, quando eu casei, que eu falei no último, eu ganhava R$350. Na época eu trabalhava no McDonald's. Cleiton, como é que você casou com R$350? Pois é. Meu Deus. Eu fui destaque do mês, irmão, 2 vezes. Aquele quadro? 2 vezes destaque do mês. Eu tinha um bigodinho horrível lá na parede. Imagina o Cleiton agora com o bigodinho, batata grande por mais R$1, senhor. É isso aí, 2 vezes. Então assim, você tira aquela foto, então eu chegava, compartilhava com o meu... Por isso que hoje, olhando para trás, faz todo sentido. Eu falava, pai, eu fui destaque do mês. Por quê? Porque quando eu fui entrar no McDonald's, quando minha mãe falou que... Abriu um em frente à loja que minha mãe trabalhava. E aí meu pai falou assim, imagina, o Cleiton nunca vai conseguir trabalhar lá. Ele mal abre a boca, não fala nada. Caramba. Como que ele vai... Só que meu pai não fazia isso de propósito. Sim. Era uma maneira que ele tinha para despertar, tipo assim, cara, você tem que ser mais ativo, você é muito tranquilo, você é muito Essa é a sossegado. maneira errada de despertar. Essa era a maneira dele, mas não é a maneira errada. É a maneira dele. Vou te falar que não é a maneira errada, porque essa é a maneira que ele aprendeu. Isso é importante. A gente nunca pode falar que meu pai me ensinou da maneira errada. Não. Seu pai te ensinou da maneira que ele aprendeu, só que ele deu o melhor dele. Eu nunca vou fazer nada de errado pro meu filho. É modelar, né? Ele modelou. Exatamente. Aí quando eu pego a história do meu pai, a criação que ele teve, conforme ele compartilha, eu entendo por que ele me criou daquele jeito. Só que ele me criou ainda muito melhor do que a criação que ele teve. Porque é assim que a gente faz com os filhos. Então você pega aquilo que você recebeu e potencializa, vezes 10, vezes 1000, você vai dar o melhor pelo seu filho. Por isso que não é a maneira errada. O pai e a mãe nunca cria da maneira errada. É a maneira que ele entende que é o melhor pro filho. Então, ele pegar no meu pé desse jeito era a maneira que ele entendia que, cara, você precisa despertar, você é muito sossegado. E posso falar, vou contar um segredo aqui? Eu era sossegado, tranquilo. Pensa num sossego em pessoa, era eu. Então ele não estava errado em pegar no meu pé. Se ele não tivesse pego no meu pé, porque assim, uma coisa que incomodava ele, quando ele chegava do trabalho e eu estava na rua com os meninos, jogando bola, alguma coisa. Cara, você queria ver meu pai bravo se ele chegasse e pegasse eu na rua. Eu ficava até 5h20, porque eu sabia que ele chegava às 5h30. 5 minutinhos. Aí eu ficava no portão, o ônibus parava lá em cima, eu já ficava aqui dentro, depois eu olhava, não veio, então vamos ficar mais um pouquinho. Caraca! Por isso que é importante, quando a gente fala de criação de filhos, eles terem consciência. Porque não adianta, você não vai estar com eles 24 horas. Só que meu pai sempre foi assim, muito firme com a gente. Então, se ele falava não, era não. Não tinha negociação com ele. E posso te falar, se não fosse a criação que ele me deu, eu não seria quem eu sou hoje. Então, com tudo isso que eu contei, glória a Deus, eu honro meus pais sempre que possível, porque foram através dessa criação que eu me tornei quem eu sou hoje. Então, eu tenho essa consciência. Isso para mim é muito tranquilo. Hoje em dia, uma pessoa
que fica uma criança, né, que é quieta, essas coisas, normalmente a gente vê ela no celular. Na sua época, o que você fazia? Meus Sua fuga. carrinhos. Eu sempre gostei muito de carrinho. Sabe até com que idade eu brinquei de carrinho? Chuta. 18. 18. Não, até os 14 anos. Não, mas... não é tão Pega hoje uma criança de Não, 12 anos pra hoje ver. não. Não existe isso. Eu fiz uma pista, eu sempre gostei muito de carro, de Fórmula 1. Eu desenhei uma pista de Fórmula 1 embaixo do meu colchão. Então o que eu fazia? Não, Fazia. eu sempre fui muito criativo, Caraca. entendeu? Por quê? Porque a minha introversão ela fez com que eu criasse o meu mundo. Então dentro do meu mundo eu criava muita coisa. Então eu desenhei uma pista e eu baixava o colchão e ficava escondido. Quando eu queria brincar, eu levantava o colchão e ficava lá brincando. Se chegava alguém, porque eu já era grande, 14 anos, você não podia mais brincar de carrinho, eu escondia. Entendeu? Caramba. E não tem nada de errado. Hoje eu olho, bacana. Aproveitei minha infância ao máximo, até passei. Ah, não, 14 anos Esse complexo de inferioridade é grande, é muita coisa. 14 anos você já tá no primeiro Mesmo ano no do ensino passado. médio. É. Brincando de carrinho, mano. É. Cleiton, mas e aí? Não, é isso. É você não mentir pra você. Eu tô contando a minha história. É assim que eu identifico os meus gatilhos. Quando eu sou verdadeiro comigo. Você não acha errado você brincar de carrinho até os 14 anos? Claro que não. O que tem? Mudou alguma coisa? Não. Pelo contrário, aproveitei minha infância ao máximo. Então, isso é falar a verdade pra você, não mentir pra você. Isso é você conhecer a sua história. É você entender o que foi positivo. Ó, isso aqui não foi legal. Isso aqui atrapalhou. Sempre gostei muito de música. Por isso que eu me tornei DJ em uma fase da minha adolescência. Gostava de dance, underground, garagem. Verdade. Quando eu mudei para este bairro, na frente da minha casa tinha o vizinho, ele tinha uma equipe de som. Quem mora em bairros, em periferia, é muito comum. Você tem equipes de som, então todo final de semana, hoje em dia eu não sei, talvez seja por carro, mas na minha época essas equipes, você ligava o som na escola, em alguns lugares e fazia ali uma festa. Então eles tocavam outros estilos e eu tocava dance. Então assim, eu gostava muito disso, porque eu sempre gostei de música. Cara, eu entrava no meu quarto, fechava a porta, ligava o som, Microfone, ficava já. o dia inteiro. Esse era o meu mundo. Você chegou a ter amigo imaginário? Não, amigo imaginário não, mas eu criava muita coisa assim para me distrair. Então, Aham. exemplo, quando eu ia brincar, isso é interessante, pode, se você quiser considerar como amigo imaginário. Então, em casa, eu tinha um amigo, que era o meu vizinho, e na época de escola, eu tinha mais dois que a gente estava sempre junto. A gente estudou junto, acho que da primeira até a quinta série. Então, eu sempre fui muito competitivo. Então, eu criava coisas, tipo, na minha cabeça, eu e esses dois amigos. Uhum. Então, exemplo, vou jogar uma moeda pra cima, deixa eu ver, se cair e tal, é pra um, pra outro. Então eu criava isso na minha Acho cabeça. que é. Isso é Acho que normal. o senso não- competitivo não principalmente do homem, que é mais competitivo, ele sempre faz isso, né? Sim. Fulano, Então ciclano. eu sempre tive uma imaginação boa pra criar, assim, pra olhar, pra se antecipar a problemas, se antecipar a situações. Então, eu tô aqui, deixa eu ver, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, a minha mente ela não para, ela fica assim. Então, é igual exemplo, quando a gente tá aqui, aquele dia que você abriu a boca dormindo. Eu tô falando aqui olhando pra você, mas eu tô atento ao que tá acontecendo aqui. Isso é algo que Deus me deu, uma habilidade, vamos falar assim. Você tá sempre atento ao que tá acontecendo ao seu redor. Você falava muito sozinho? Não, eu nunca falei sozinho. Aí é loucura. Eu falo Achei que era sozinho. normal. Não. A Teixeirinha, achei que era normal, não. Falar sozinho eu nunca falei. Eu comigo mesmo, na minha mente, sim. Me confrontar, me questionar, sim. Mas falar mesmo, de verbalizar, não. Porque às vezes, tipo, sei lá, eu tô pensando, do nada tô falando já. Não, eu fico... Em casa sozinho. É que eu tô praticando falar em público, entendeu? Não, Sozinho, aí é diferente. mas Não, mas é algo Não, mas é inconsciente, diferente. Não, é diferente. consciente, Exemplo. tá falando. Diferente. Uma pessoa que ela tem dificuldade de falar em público, ela vai parar na frente do espelho e ela precisa falar. Você quer treinar pra fazer uma live, um vídeo, você vai gravar e você precisa falar. É diferente. Mas falar sozinho assim pensando, não, nunca fiz. Eu falo muito na minha Ainda mais sem mente. perceber, né? Que nem- Isso. Isso é normal, Cleiton? Bom, Psicólogos escrevam aí, isso é normal. você vai receber os directs. Ô, Teixeirinha, eu vou te atender na minha clínica. Então, assim, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque esse é um pouco da minha história. Entendeu? E quando eu comecei a olhar para ela com os detalhes, muita coisa fez sentido. Foi quando eu me libertei de muita crença, de muito trauma. E essa questão de rejeição, hoje não tenho problema com isso. Eu e minha irmã, a gente se dá super bem, a família, tudo. Nunca tive nenhum problema nessa questão. Sempre fui muito bem resolvido. Mas se eu não olhasse para a minha história e não entendesse que esses comportamentos
as atitudes, a criação que eu recebi, o filtro mental. Exemplo, uma criança que cresce num ambiente conturbado, de muito grito, de briga. Cara, isso vai trazer um impacto na vida dela. Vai trazer um trauma. Você vê, eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma pessoa, numa sessão, numa mentoria, e ela fala muito tranquilo, muito baixo. Ela fala assim, não, ó. E aí ela falou assim, não, eu fui criada num ambiente, meus pais brigavam muito. Era muita discussão, muita briga. Eu falei, por isso que você fala baixo. Porque um ambiente tumultuado te remete à infância e não é algo positivo. Então você vai estar sempre falando baixo porque você quer manter a calma. Você quer manter a tranquilidade. Pode ver que se você chegar num ambiente muito tumultuado, você não se sente bem. Ela falou assim, é verdade. Como que você descobre isso? Olhando para a sua história. Por que você não acredita que você é capaz? Igual eu, o meu complexo de inferioridade, ele não veio porque alguém falou. Porque a maioria das pessoas que tem complexo é porque um dia alguém falou, você nunca vai ser ninguém, a gente é pobre, a gente é isso, não sei o quê, para de sonhar alto. O meu não, ele veio porque eu olhei o cenário, avaliei e falei, pô, peraí, na vida eu sou o cara pobre. Eu sou o cara que não vai vencer. Só que eu tenho uma coisa comigo. Se você chegar e falar assim, eu acho que você não consegue fazer isso, subir um combustível dentro de mim, fala, agora eu vou mostrar para você. Era o que eu precisava para poder avançar. Você olhando hoje, qual foi o passo a passo que você usou para você vencer esse negócio de rejeição? Primeiro, identificar de onde vinha, a origem. E eu lembrei que foi no nascimento da minha irmã, porque é a primeira memória que eu tenho. Qual é a ligação que tem? Aí eu fui juntando os pontos. Aí eu caiu a ficha que, peraí, meu pai não me rejeitou, minha mãe não me rejeitou. Eu me senti rejeitado. Existe uma diferença muito grande nisso. Entre você realmente ser rejeitado ou você se sentir rejeitado. Quando eu identifiquei isso, eu falei, peraí, não posso cobrar isso deles. Não posso colocar isso na conta deles. O problema está comigo. Porque o autoconhecimento ele vai fazer isso com você. Você vai descobrir que tudo que está acontecendo, a responsabilidade é sua. O problema é que a gente não faz isso na nossa vida. A gente sempre acha que o problema é o outro. Ah, porque o Cleiton não deu oportunidade. Ah, porque eu não tenho sorte na vida. Ah, porque ninguém nunca olhou pra mim. Não, não. Tudo tem a ver com você. Você entrou num buraco, numa bolha. Você quer se fazer de vítima. Você quer falar que você não consegue. Você quer falar que você ninguém te dá uma chance. E tá tudo bem pra você. Vai falar pra mim que você não tem uma habilidade pra estar... Ah, eu tô sem dinheiro, tô sem finanças. Espera aí, você não consegue fazer... Igual o Thiago fala muito isso. Fazer um brigadeiro e sair vendendo? Ou você não consegue pegar R$5 emprestado, vai lá, compra uma água, essa água você vende por 3, por 4 reais, paga a pessoa, investe de novo esse dinheiro. Não consegue fazer isso? Rick Chester tem uma história incrível sobre isso, ensina muito sobre isso. Então qual que é a sua desculpa? Então era melhor você falar a verdade para você. Sou acomodado e gosto. Sou preguiçoso e gosto. Tô acostumado aqui, tô feliz com a vida que eu tô levando. Tá tudo bem. Porque no dia que você admitir isso pra você, que você falar a verdade, a sua vida vai mudar. Mas enquanto você ficar, olha, é que eu não tive sorte, olha, que tudo dá errado, olha, que isso, eu tô pagando não sei o quê, eu tô... Para. Entendeu? Então assim, eu nunca tive isso, de vitimismo, de me sentir vítima. Complexo de inferioridade, ele te impede de ser ousado. Chegar assim numa palestra, levantar a mão, gente, olha, acho que é isso aqui, de tomar a frente. Isso que ele me impedia. Mas nunca fui para a área do vitimismo. Nunca me senti assim, indefeso. Não, eu não consigo. Isso eu nunca tive.